Bom, boa noite a todos. Que possamos agradecer a Deus pela oportunidade da reunião, do encontro fraterno, dos estudos, que as lições e as inspirações possam se fazer presente e que as nossas melhores vibrações, Senhor, possam envolver a todos aqueles que sabemos que podem estar precisando nesse momento de uma palavra amiga, de um alento, de um envolvimento amoroso, que os protetores das nossas casas, que os nossos protetores, os nossos anjos de guarda, possam se fazer presente e envolver a todos aqueles que estão precisando de uma palavra amiga. Todos aqueles que, com dificuldades, familiares, conhecidos, amigos, que todos, Senhor, possam ser envolvidos em Tua paz. Que assim seja. Olha, nós paramos aqui Nós estamos no capítulo 3, né? O bem e o mal. Já entramos no instinto, né? O instinto e a inteligência. Fizemos aqui, passamos até o item 17, certo? E aí agora vai ser o item 18. Kardec vai colocar aqui o instinto sendo o guia e as paixões, a força motora das almas, no primeiro período do seu desenvolvimento, algumas vezes é confundido quanto aos seus efeitos, sobretudo na linguagem humana, que nem sempre contribuiu o suficiente para expressar todas as matizes. Então, Kardec está falando aqui que um instinto, né, sendo o guia, né, e as paixões, deixa eu só ver, item 18, capítulo 3, deixa eu ver se eu não copiei errado isso aqui. Sendo o guia e as paixões, a força motora das almas, no primeiro período de seu desenvolvimento. Algumas vezes é confundido quanto aos seus efeitos, sobretudo na linguagem humana, que nem sempre contribui o suficiente para expressar todas as matizes. Entretanto, há entre esses dois princípios diferenças essenciais a considerar. Então, o que ele está falando aqui? Dois princípios. O instinto, sendo o guia, e as paixões, a força motora das almas. Né? Na época de Kardec, na Universidade de Sorbonne, onde ele lecionou e onde ele frequentava também, e ele tinha acesso, era estudado no espiritualismo nacional as características dos instintos, né? E era também as inclinações, eram estudadas também as inclinações que eram as paixões. Então, as pessoas elas se inclinavam conforme as tendências, o movimento, às vezes instintivos, né? E aquelas coisas dessas paixões, desses excessos da parte de prazer, de dor, de alegria, de tristeza. Tudo que é contrário, lá no espiritualismo racional, eles começavam a ensinar que isso era da fisiologia, do ser humano encarnado. Nós temos, os animais também têm, né? Então, esses instintos primitivos e essas paixões, né, que estão ligadas a essa força motora das almas, né, no primeiro período do seu desenvolvimento, né, nós confundimos isso. Por quê que Kardec está falando isso? Porque lá, nessa opção do espiritualismo nacional, isso já era separado. O que era os atributos do corpo, né? E o que era relacionado às almas.
Isso já começa lá em Platão também. Então, esse instinto aqui, né, e essas paixões, então, como nós podemos traduzir? O que é contrário, né? Então, o contrário da dor, né? O que seria, Márcio? O contrário da dor, você imagina? Prazer. Prazer, né? A dor, prazer. Tristeza, o contrário da tristeza, né, Lorival? Alegria, né? Alegria. Alegria. Então, essas coisas que são contrárias, elas são as coisas que nos tocam o corpo físico, né? Por isso que a linguagem humana aqui, ela nem sempre contribuiu o suficiente para expressar todas as matizes. Isso ainda é um estudo que o Espiritismo, né, Lorival, ele vem revelar, ele vem trazer essa informação nova e vem sacramentar, trazendo agora não só o que é os contrários. O que são os contrários? São as sensações fisiológicas. Então, os 4 elementos, né, que nós temos a terra, o fogo, a água e o ar, né? Eram os 4 elementos lá, os princípios que eram tidos como os fundamentais dos elementos. Quando a espiritualidade traz que a nossa alma, o nosso perispírito, né, o fluido cósmico universal do nosso planeta, ele é quintessenciado, o que ele está querendo dizer para nós? Que é relacionado à quintessência, ela é de outra natureza, não é da natureza da matéria. A natureza da matéria, no sentido dos instintos e das paixões, tristeza, alegria, dor, prazer, então, eu posso querer comer um chocolate, né, e alguém pode vir aqui e bater na minha mão, por exemplo, né? E aí eu posso lutar entre apanhar e sofrer uma dor ou buscar o prazer, no exemplo aqui do chocolate, e pode ser várias outras situações. Então, dentro dos instintos, dessas paixões, o que nos toca o corpo? O ar, né? Nós sentimos a brisa, né? Talvez o mais etéreo que nós podemos perceber pelo corpo seja o ar, né? Sentir a brisa, por exemplo, né? O fogo, a água, a terra, né? São mais concretos. O ar é o mais o mais fluido, por exemplo, né? É o que a gente acaba nem enxergando. Agora, isso tudo a gente consegue perceber com os 5 sentidos, né? Nós conseguimos perceber. Mesmo os sentidos internos, se nós bebermos, né, a água, internamente nós vamos saber que é água, se nós comermos terra, nós vamos identificar e assim por diante, né? Se enchermos o pulmão de ar, vamos perceber, então nós vamos fazer percepções internas e externas através dos órgãos, né? Então, isso está ligado à parte instintiva, né? Da parte fisiológica. No Espiritismo, ele já vai começar a falar do âmbito das percepções da alma que vai estar entrando aqui, né? Então, só estou abordando aqui para a gente saber o que, ó. Há, entretanto, entre esses 2 princípios, né, diferenças essenciais a considerar. Então, o que é o Espiritismo? Ele vai estudando o ser humano, conhecendo a si mesmo, para poder ir descobrindo o que é do corpo e o que é da alma, né? Que a alma é que perpetua, a alma que é eterna, é a alma que é o centro da inteligência. Então, mas nós estamos aqui no instinto. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Depois de certo tempo, torna-se inútil, mas nunca prejudicial. Ele se enfraquece com a predominância da inteligência, né? Como que isso se dá? Ele vai colocar aqui. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm em comum com o instinto o fato de que as criaturas são
incitadas, elas são inclinadas, lembra que eu falei a inclinação, por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem, elas o quê? Os instintos e as paixões nascem mais particularmente das necessidades do corpo e dependem do organismo mais que o instinto. Então, essa inclinação, essa força, né, ela vai nos movimentar. Então, eu vou ter a necessidade de pôr líquido no meu organismo, então eu vou ter uma inclinação de beber água. Se faltar energia, alimento, eu vou ter que repor isso. Então, eu sempre tenho uma inclinação que vai sendo um incômodo. Lembra que Kardec começa a qualificar lá? Existe o mal físico e o mal moral. O mal físico, no sentido de que é esse tormento, essa perturbação, né? Essa necessidade de sobrevivência, por exemplo, que nós vamos precisar ir repondo, né, líquido e sólido para a nossa subsistência. Por exemplo, para a nossa proteção, a hora que eu sinto frio, vai fazer com que aquilo me incomode e que eu comece a tecer alguma maneira de me proteger, de me abrigar ou de me cobrir. E se for no calor, é o elemento contrário. Não é? Então, tudo isso vai depender do organismo, né, e desse corpo. Então, essas paixões, né, nas primeiras idades da alma, têm em comum com o instinto o fato de que as criaturas são incitadas por uma força igualmente inconsciente. Então, as paixões aqui também, ela não é consciente, ela passa a ser inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e dependem do organismo mais que o instinto. O que as distingue melhor, sobretudo do instinto, é que elas são individuais e não produzem, como este, efeitos gerais e uniformes. Ao contrário, vemos que variam de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. São úteis como estímulos até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo faz um ser racional. A partir desse momento, elas se tornam não somente inúteis, mas prejudiciais ao adiantamento do espírito, pois retardam seu domínio sobre a matéria. As paixões se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. Então, essas paixões, essas inclinações, essas forças inconscientes que nos incitam à busca de algo, né? Ela tem uma razão de ser, porque ela vai desenvolver-nos, né, a necessidade de refletir, de pensar, de fazer conjecturas, de pegar situações para que a gente possa tecer isso e concretizar isso para balancear, né, esse incômodo. Então, ela tem ali uma necessidade, né? Mas esses estímulos úteis, né, ela serve até quando? Até a eclosão do senso moral. Porque até antes disso, né, é um ser passivo, faz um ser racional. Então, aquela frase de Kardec, a fé cega e obediência passiva, né? A partir do Espiritismo, é a fé raciocinada e a obediência ativa, né? Então, eu compreendi, eu analisei, e aí eu me coloco a serviço, eu me coloco em oração, né? A ação da hora, ela tem que ser condizente com as leis naturais e de acordo com o raciocínio que eu estou elaborando, sem conflito interno, sem brigas de interesse, sem o envolvimento do egoísmo exacerbado, da ganância exacerbada, do orgulho, né, exacerbado. Então, eu vou ter que prover para mim, mas até o limite. Que limite? O limite
do meu organismo. Então, eu preciso comer um tanto para subsistência. O que passa disso é o abuso e as paixões. Quando nós abusamos dela, ela gera os malefícios, como foi estudado, Kardec coloca nos itens anteriores. Né? Vocês se lembram? Até aqui tá muito confuso aí, como é que tá? Daiane, Márcia, Spin, Elvia, quer ajudar aí? O Arthur, não sei se você chegou a comentar, desculpa, eu precisei dar uma saidinha e acho que eu perdi um pedaço, mas eu penso que essa necessidade, né, que a gente tem, essa necessidade física, né, que nem você falou, alimentação, né, esses coisas que a gente usa em abundância, né, sem tanta necessidade ou nenhuma necessidade. Eu acho que aos poucos, conforme a gente vai evoluindo, elas vão deixando, a gente vai deixando, né, de ter essa necessidade, essa vontade, né, de usar, vamos falar assim, mesmo porque com a evolução o nosso corpo vai ser diferente, né? Então essa necessidade física automaticamente vai aos poucos, não sei se transformando, mudando ou até mesmo vai deixar de existir, né? Porque Kardec está colocando aqui as paixões relacionadas à fisiologia. E por que ele está fazendo isso? Porque no espiritualismo racional, paixões, ele era um ato da matéria. Né? Por isso que ele qualifica. Eu já tentei fazer, eu não fiz todas as obras, né, de Kardec, mas eu comecei a pesquisar o termo paixões e a relação que ele estava tentando colocar, né, e todas as vezes que eu encontrei, ele está voltando, né, a essa parte do organismo, né, essa parte matéria mesmo, né? Matéria que nós estamos falando, porque o perispírito também é matéria, tá? Mas nós estamos falando, por isso que a espiritualidade fala que é quintessenciada, né? Nós temos os 4 elementos aí mais concretos, né? Que é o fogo, a água, o ar e a terra, né? Que coisas que a gente percebe com o corpo. A gente sente com o corpo, né? Pelo tato, pela visão, pela audição e assim por diante. Agora, Arthur, só estou refletindo. Se somos criação, né, criados por Deus, e estamos na Terra em um corpo físico, essas paixões seriam providenciais? Deus teria realmente tido a intenção de criá-las em nós? Porque se Deus é tão perfeito, né, e nós somos criaturas, como seria isso, essas paixões? Tudo bem que é da matéria, mas a matéria, eu penso que também foi uma criação de Deus. Ou então é o homem que durante a evolução foi criando essas paixões. Como é? Então, Daiane, é assim, o propósito de Deus, né, o motivo de tudo isso, Kardec e a espiritualidade, mesmo a espiritualidade da codificação fala, olha, o propósito e os desígnios do Criador fogem à nossa capacidade de compreensão, né? Mas eles colocam uma linha de raciocínio trazendo de um olhar do outro lado como essa sequência ela faz-se necessária para o nosso desenvolvimento. Então, Deus não criou, a partir do primeiro capítulo, né, que é os caracteres da doutrina espírita, e o segundo capítulo dessa obra, Daiane, que é os atributos de Deus, um dos atributos é Deus não faz nada inútil, Deus não faz nada mal, né? Deus não, ele não erra. Então, dentro desses conceitos, né, nós vamos estar percebendo que como Deus nos criou, né? Tem na Revista Espírita de 66, tem um tratado lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que não vai estar. Ó,
Na Revista Espírita de 66, a alma é essencial. Tem um capítulo, o Espiritismo toma lugar na filosofia e nos conhecimentos usuais. Então, ele vai falar assim, lá pelas tantas, né? A alma é essencialmente progressiva e adquire, sem cessar, em saber e em moralidade, uma vez que se as vê em todos os graus de desenvolvimento. Segundo o ensino unânime dos espíritos, a alma é criada simples e ignorante, quer dizer, sem conhecimentos, sem consciência do bem e do mal, com igual aptidão para um e para outro, e para tudo adquirir. Aí ele vai continuando. Então, o que ele vai abordando aqui? Eu acho que saiu a... Está aqui, apresentação, está aí, né? Então, o que ele vai abordando, Daiane? E depois ele vai colocar isso nos tratados, na Revista Espírita, nos tratados da fisiologia. Eu acho que a questão 257, ela não é bem uma questão, ela é um tratado da teoria um ensaio teórico da sensação dos espíritos, alguma coisa assim, eu não me recordo direito. O que ele vai falar lá, né? Ele vai falar que nós todos fomos criados simples e ignorantes. E, dentro dessa simplicidade e dessa ignorância, nós vamos estagiando aqui em todos os reinos, porque vem desde do átomo ao arcanjo, né, que está lá no Livro dos Espíritos também. Então, desde o ser unicelular, esse ser unicelular, que já é um princípio inteligente, na matéria, ele reveste de um perispírito, e a hora que ele aparece como uma célula aqui, um átomo, né, ele já tem ali um princípio inteligente. Então, por exemplo, nós aqui temos, sei lá, 100 trilhões de células que nós dirigimos, né, o nosso organismo, né? Dependendo do tamanho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí, 70 trilhões de células estão sobre a nossa coordenação. Cada célula do nosso organismo é um ente individual, né? Então, nesse processo de colaboração e de participação, todas as células e todos os organismos, depois chegando mesmo no animal, né, um cachorro, um gato, ou nós, agora o homem, nós vamos ser movidos nesse primeiro estágio, né, com um instinto, né, 100%. No reino animal e no reino hominal, nós vamos ter essas paixões. O que é as paixões? A força motora das almas, né? Isso é no primeiro período. Então, essas inclinações, essas necessidades, né, de provimento, porque você fala assim, comer dá prazer, né, Daiane? Né? O que você acha? Comer não dá prazer? Né? Se a gente for pensar, sim, né? É que a gente criou isso, né, de comer. Porque se um bebê for comer, ele vai comer porque ele precisa, está com fome, né? Mas a gente muitas vezes come por prazer mesmo. A gente come por prazer. Realmente. Mas se você pegar um gato, um cachorro, né? Ele também tem essas sensações, né? E se você for ali, sim, ele também acaba, de certa maneira, né? Às vezes abusando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele se regulamenta mais, né, do que nós, né? Mas eles tem alguns animaizinhos, eles escolhem a comida, eles escolhem o que comer. Então, eu posso pensar que eles sentem prazer, né, na hora de comer, porque às vezes eles escolhem. Se fosse só fome, eles comeriam o que tivesse. Mas muitas vezes é prazer mesmo. E se a gente for raciocinar, né, Daiane? O urubu, por exemplo, ele vai ser inclinado a buscar um tipo de alimentação que para nós é terrível, mas para ele foi desenvolvido daquela maneira, né, dentro da cadeia de colaboração, né, que aquele tipo de nutriente, que é os restos lá, né, que o urubu vai comer, aquilo também dá um prazer. Por quê? Se não der um prazer para ele, ele não vai à busca daquilo. O que regulamenta
é o organismo fala assim, não, olha, o estômago tem um limite, e aí o nosso organismo, ele regulamenta, olha, tá bom, né? Agora eu não quero mais beber água, agora eu não quero mais comer. Então, dentro dessa cadeia, nós temos vários tipos de animais que vão ter prazeres diferentes em alimentos diferentes dentro de um processo maior, que nós não sabemos, né? Que vai fazer com um processo colaborativo, um processo de participação, de mútua ajuda dentro mesmo do reino animal. Então, essas paixões, ela acaba sendo providencial, na pergunta que você fez, como nessa linha que Kardec vai colocar, porque dentro disso, o que vai acontecer? Quando o ser encarnado, ele vai à busca, ele teve um incômodo, né? E aí o corpo daquele animal ou nosso precisa repor, né? Ou o líquido, ou o sólido, a comida ou a água, e aí nós vamos em busca de fazer toda uma estrutura de movimento para poder obter esse alimento. No caso dos animais, né, eles têm a inteligência rudimentar e são guiados através do instinto. Então, a aranha está desenvolvendo um tipo de armadilha para pegar a mosca, mas todas as aranhas fazem iguais, né? No nosso caso, a hora que eu vou buscar o alimento, ou que o Lorival vai buscar o alimento, ou que a Elaine entrou aí agora, boa noite, né? Ou a Márcia, às vezes a gente vai buscar, ou usando a inteligência, para poder satisfazer essas inclinações e equilibrar essas paixões. Então, qual que é a finalidade dessas paixões? Despertar o desenvolvimento intelectual. Porque a hora que eu tenho frio, eu vou ter que usar a inteligência em busca de um abrigo. A hora que eu tenho calor, eu vou ter que usar a inteligência em busca de desenvolver mecanismo para me refrescar. Então, nós aqui, com a inteligência agora quase que dominando, né, vai acontecer dessa inteligência, ela aí neutralizando, né, as dificuldades da matéria. Então, tem uma pergunta, né, Daiane, que o Kardec coloca assim, olha, um dia o homem conseguirá equilibrar todo o mal físico, e eles falam, com o desenvolvimento intelectual, o homem conseguirá equilibrar tudo isso no sentido de dominar a natureza para que esse mal, né, não aconteça mais. Então, conforme você vai desenvolvendo a inteligência, nós vamos conseguindo dominar essa parte da matéria e criando mais facilidade, né? Só que no estágio que nós estamos, às vezes a gente abusa disso. E quando a gente abusa disso, nós vamos criando o mal para mim mesmo e o mal para o meu entorno, né? Dependendo do uso do livre-arbítrio e da saciedade que eu vou colocando no meu imaginário como uma necessidade real, eu vou usando essas inclinações das paixões e vou fazendo com que a minha inteligência seja mais egoísta, mais gananciosa, mais orgulhosa, e aí eu vou querer as coisas para mim, e aí eu refuto a Daiane, refuto o Lorival, não coloco a Elaine como o meu grupo de pertencimento, e aí isso é a geração do mal, né? Então, o que eu entendo, Daiane, até onde eu entendi, as paixões ela tem esse fim providencial porque ela serve para desenvolver a inteligência. E até onde elas vão ser úteis? Olha aqui que Kardec fala. São úteis como estímulos. Até onde? Até a eclosão do senso moral. Que de um ser passivo
faz um ser racional. Então, na eclosão do senso moral, agora eu não sou inclinado a buscar isso, a satisfazer isso, só de uma forma instintiva e passiva e guiado 100% pelas paixões. Agora eu tenho o poder de raciocinar e interagir com tudo isso. Começa, a partir desse momento, o desenvolvimento, né, do senso moral. E é só a partir daí, Daiane, que a partir do senso moral desenvolvido, é que eu vou ter responsabilidade pelos meus atos, né? E isso não se dá nem na primeira vida, como ser humano, nem na 10ª vida, nem na 100ª. A espiritualidade traz um texto desse, por comparação, e fala assim, olha, não é nem na primeira, nem na 2ª vida, nem na 100ª. Talvez na 1000ª vida é que vai o ser humano desenvolver o senso moral. E só a partir daí é que vai ser a responsabilidade pelos atos acaba sendo, de certa maneira, consciente. Porque até então eu faço porque eu ignoro. Agora, se eu escolhi, né, dentro do meu dia a dia, se eu fui lá no supermercado, né, você estava do meu lado lá, Daiane, só tinha 2 bolos, né, para comprar, e eu estava na frente de você estava atrás de mim na fila, e eu comprei os 2 bolos só para mim, e eu não precisava disso, porque eu não tinha visita, não tinha nada, mas eu comprei porque eu queria estocar tudo isso. Então, o que eu fiz com a minha ação de querer preservar um bem para mim? Eu vou lá, eu compro 2 bolos, não tem mais o outro bolo, e aí você ficou sem o bolo. Então, aquela ação, que era aquela fome que eu tinha, e aí, por ganância, eu quis os 2 para mim, que eu pensei só em mim, ou pensei em mim e na minha filha, na minha esposa, que seja, eu tirei a possibilidade de você participar. Quando eu faço isso, eu gero o mal, né? E aí eu construo a minha infelicidade. Por quê? Porque eu escolhi, naquele momento, deliberadamente, consciente, pegar os 2 bolos para mim, para sabendo que você ia ficar sem o bolo. Tá dando para entender, né? Entendi. Então, quer dizer, assim, o excesso de paixão, ele pode, então, causar o mal, né? Quando você compra os 2 bolos, aí você causou mal e deixou outra pessoa sem um bolo, né? Ou pode ser, ou tem a gente viu que aconteceu isso, né? Várias pessoas estocando comida e outras ficaram sem na pandemia. E causou um mal, né? Então, essa paixão, essa vontade de estocar, de ter só para si, causa um mal. Por isso que ela mas as paixões são necessárias, né? É necessária na evolução do homem. E aí, quando a gente começa a associar a razão, eu preciso comer porque se eu não comer, eu vou morrer, né? Então, eu vou comer aquilo que eu posso comer, aquilo que eu preciso, que é essencial, né? Eu não vou deixar o outro sem comer. Então, aí vem a razão, né? Que é o contrário da paixão. Talvez, eu não sei. Isso, por aí. Eu tô entendendo. Vamos pensar, né, Daiane? Vamos pensar assim, ou nos nossos filhos, ou nas nossas mães, ou nos nossos vizinhos, não importa, ou em nós mesmos. Quando eu tenho a necessidade, aquela inclinação que faz com que eu me movimento para prover a conservação dentro da necessidade da alimentação, é lícito e é justo eu buscar isso? Claro, é justo e lícito. Então, nós temos que prover primeiro os nossos, porque nós estamos num processo de evolução. Então, se eu estou ali com uma filha com 1 ano de idade e eu estou saindo para trabalhar e eu só tenho 1 litro de leite para trazer para casa e eu vejo uma pessoa do meu lado, o que eu vou fazer? Eu vou dar o litro de leite inteiro para outra pessoa e deixo a criança de em casa de 1 ano sem comer nada, né? É correto isso? São coisas para a gente pensar.
Ou seria mais correto eu dividir, olha, eu só tenho 1 litro, eu dou um pouquinho para você e vou levar o resto para casa. Porque dentro dessas escolhas, que é o senso moral, né, não existe regra de comportamento de certo ou errado, né? Porque o que é certo, às vezes, numa ocasião, pode ser errado na outra. O senso de justiça, ele está ligado ao nosso desenvolvimento e à nossa avaliação da necessidade daquele momento que nós estamos buscando. Então, por exemplo, né? Não, olha, se uma pessoa está se afogando, é correto deixar a pessoa se afogar ou o correto é ir lá buscar, salvar ela do afogamento, né? Olha que dilema moral, né? Depende, né? Se você tiver, do ponto de vista jurídico, né, se você tiver a obrigação legal de fazer isso, sim. Mas se isso for colocar a sua vida em risco, mas aí a gente não está falando do jurídico, né? A gente está falando da moral. Mas nesse exemplo que você deu, esse jurídico, ele quase que se aproxima das leis divinas. Porque como é que, por exemplo, eu vou salvar, né, o Lorival no rio se afogando se eu não sei nadar? Então, se eu não sei nadar, eu não consigo. Não é um dever meu pular para salvar o Lorival. Por quê? Porque vamos morrer nós dois. Agora, se eu sou um exímio nadador... É um estado de necessidade, né? É um estado de necessidade, mas também é um estado, né, Daiane, também de sabedoria. Eu tenho a condição de fazer aquilo, percebe? Porque às vezes eu não tenho a condição. E vamos colocar uma outra situação, né? Tá chovendo... Arthur, desculpa. Não, vamos bater papo. Eu estou pensando aqui, eu espero que eu esteja pensando. Que a Daiane, acho que foi a Daiane, né, que perguntou se foi Deus que criou esses vícios ou se fomos nós, né? E aí não, ela falou, peraí, só para acertar. Ela perguntou, não dos vícios. Vícios é outra coisa, não vamos entrar lá. Ela perguntou das paixões, né? Se Deus criou as paixões e se as paixões tinham um fim providencial. Se tinha um motivo lá que era para o nosso desenvolvimento, para um bem, né? Teria uma finalidade útil, né? Acho que é isso, né, Daiane? Que você colocou lá das paixões. Desculpa, falei errado. Não, só para a gente ir alinhando, né? Para poder... Isso, claro. E aí eu fiquei aqui pensando, né? Que se eu pensando da forma que eu estou pensando, teria sido criado por Deus, porque assim, como você falou, né, do alimento, do bolo, nesse momento você comprou os 2 bolos, você foi egoísta. Por quê? Porque você não conhece a pessoa, então você pensou, não, eu quero para mim, eu nem conheço ela não é nada minha, então cada um com seus problemas, né? Mas aí Deus dá, então, a oportunidade, usando o seu exemplo, né, assim, simples, Deus dá a oportunidade de nós, de repente, virmos em uma outra vida, de repente, a Daiane, né, que você usou de exemplo, vir como um parente seu, algo próximo a você, e aí você reparar aquele erro, aquela situação de egoísta com ela. Então, quer dizer, de certa forma, esse egoísmo, essa paixão que você teve, serviu de alguma coisa. Sim, para você poder ter a oportunidade de reparar. Sim, mas vamos devagar para a gente entender. Você falou do vícios, e é legal o vício. Vamos colocar paixões. O que é a paixão? Olha, é o prazer, né? Você vai estar inclinado com aquilo, então você gosta daquilo. Então, olha, eu sou apaixonado por chocolate, né? Eu abusei tanto que eu já não posso mais, né? Então assim, essa inclinação que vai trazer esse gosto, esse prazer, essa paixão, né,
por prover a necessidade natural, ela tem um fim providencial. Agora, a hora que eu extrapolo essas paixões, no sentido de que, olha, beber é bom, é salutar, além de me equilibrar e de me deixar vivo, eu consigo elaborar com um aroma, com alguma coisa, que aquilo ali, né, me dá prazer de fazer o uso daquele nutriente. Agora, quando eu começo a manipular muito isso, e aí dos hábitos, eu começo a extrapolar, eu começo a fazer com que isso se torne um vício, né? No sentido de vício que já está me fazendo mal, mas mesmo me fazendo mal, eu procuro e insisto voluntariamente naquilo. Aí eu transformo aquela paixão que era providencial para poder só me inclinar para desenvolver a inteligência, com o orgulho e egoísmo, eu vou transformando isso em vícios, esses vícios vão ser enraizados em orgulho, egoísmo, ganância de toda sorte, e aí o que vai acontecer? Eu vou afastar os outros de dividir aquilo, né? Entendeu, Márcia? Então, aí eu vou... Por isso que o mal em si não é uma força contrária igual à fisiologia. Dor, prazer, né? Que a gente estava falando. Raiva, né? Ódio, né? Alegria, tristeza. Isso são coisas que o animal sente. Por quê? Porque o animal vai sentir prazer, alegria, a hora que ele vai buscar uma caça e vai escolher, e aquilo vai satisfazer ele, só que depois ele vai sentir dor e tristeza na hora que tem que parar de comer, né? Então ele tem um momento de alegria e de prazer na matéria, mas a hora que ele vai ter um momento que ele vai ter um momento de dor e de tristeza. Para quê? Para poder controlar aquilo, porque senão a gente fica insaciável. Agora, qual que é o contrário da felicidade? Né? A tristeza. Não, tristeza é o contrário da alegria. Alegria, desculpa. A felicidade. Qual que é o contrário da felicidade, se nós formos pensar? Infelicidade. Aí, olha que bacana. Kardec vai colocar que o mal, e nós vimos isso acho que semana passada, o mal não é uma força em si, mas é a ausência do bem. Lembra que nós estamos no capítulo 3, o bem e o mal. Infelicidade não é contrário, percebe, Márcia, Daiane? Ela não é contrário, ela é a ausência, porque infelicidade, a palavra já diz, não feliz, né? É a ausência da felicidade. Então, o mal em si não é uma força como as outras religiões, né? Ou como queria a mitologia, que é um ser que tem uma força externa que me prejudica. Não existe isso. Por isso que o mal não é uma força em si mesmo. Ela não tem essa qualidade. Quem causa o mal sou eu que causo o mal quando eu quero o bem só para mim. Então, querer o bem só para mim, o que eu vou fazer automaticamente? Eu vou privar a Daiane de comer o bolo, no exemplo. Eu vou privar a Elaine de... Então, eu tiro da possibilidade do pertencimento do semelhante. O que acontece com a nossa cultura? A cultura de competição, de disputa, de quem que é o mais rápido. O que acontece no comércio, né? Por exemplo, às vezes tem uma visão que a pessoa vai prejudicar, ele não põe o concorrente como um pertencendo ao seu grupo, porque tudo ele vai fazer para destruir o concorrente em prol
do avanço da sua empresa. Então, isso está cheio no nosso país e no planeta. Então, porque o cara quer o império e quer tudo da riqueza e do processo produtivo, o que ele faz? Ele faz um monte de ações beneficiando ele e prejudicando a empresa da Daiane, prejudicando a empresa da Márcia. Então, eu vou fazer um monte de lei para beneficiar eu, né, e salvar a minha empresa, mas eu prejudico a empresa da Elaine. Aí eu compro o vereador, eu compro o senador, eu compro, e assim vai, compro o prefeito. E isso está cheio. Ou quando eu não compro o prefeito, eu falo mal, né? Eu minto. Por qual que é o objetivo? O bem da minha empresa ou do meu emprego. E aí eu começo a falar mal do outro, porque eu já imagino que o outro é meu concorrente. E aí, como ele não pertence, se ele pertencer ao meu grupo, ele começa a ser uma ameaça à minha estabilidade. Por conta do meu orgulho, do meu egoísmo, eu, por agir no bem para mim, eu tiro o outro, eu desqualifico o outro, eu não ponho o outro como um pertencimento. Esse processo de competição cria o mal no nosso planeta. Então, o mal não é uma força em si. O mal é uma ação que nós fazemos de um bem só para mim, só que com a consequência, eu ferro a Daiane. Entendeu, Daiane? E aí as paixões que num primeiro momento tinha uma finalidade providencial para o desenvolvimento do meu intelecto, a hora que eu tenho a eclosão do senso moral, eu já faço de artimanha voluntária, deliberada, arquitetada, astuta, a personalidade serpente, para tirar a Daiane do meu caminho, porque eu dividir com ela não está nos meus planos, né? Eu quero só para mim. Não sei se eu compliquei ou ajudei. Fala aí, Daiane. Entendi. Mas, assim, essa questão, as paixões, né? A sociedade, em todos os setores, todas as instituições sociais, a gente vê a presença das paixões. Mas isso é uma questão do indivíduo, né? Então, para a gente mudar, porque eu acho que o intuito, que o plano é evoluir, né? Sim. O mundo mudar. Então, seria necessário começar cada indivíduo ir trabalhando, né? Então, esse é um processo individual. Perfeito, Mas perfeito. Dentro das famílias ou dentro dos centros espíritas, qualquer outra instituição, né, religiosa, porque eu acho que a religião é muito importante quando não se é fanático, porque eu já fui fanática. Mas então começar o ensinamento dentro de casa. Então os pais têm essa função, né, de ensinar isso aos filhos, essa moral, Então, essa seria a moral de Cristo. É a moral do Cristo, que é a moral interna, é a moral autônoma. Na palavra de Herculano, Daiane, é a moral endógena, não é exógena. Porque quando Seria essa a importância da família. Essa importância da família. Então, é uma responsabilidade da família. Sim, mas o que nós estamos enxergando através do Espiritismo? Por isso que Kardec queria colocar o Espiritismo dentro dos estudos da filosofia, da ciência e da moral. Porque nós precisamos, através do intelecto, ressignificar todo o processo de educação individual para que nós possamos mudar cada um, e cada um mudando, nós mudaremos o mundo. Então, na proposta do Espiritismo, Daiane, você acertou, é isso que Kardec está propondo, é isso que a espiritualidade está falando, é isso que Jesus, vá e não peques mais. Ele não está colocando regra de comportamento, de conduta. A lei, ela está na nossa consciência. O problema todo é que todas as estruturas de pedagogia, a nossa cultura, né, a nossa educação, ela está 100% materialista cada vez mais, destruindo Deus, destruindo a alma,
destruindo os valores da família. Por quê? Porque é a base aonde... olha que interessante, né, Daiane? O Espírito de verdade vem e fala assim, agora eu vou deixar 2 mandamentos. Espíritas, amai-vos. Segundo mandamento, instruí-vos. Essa instrução é individual, né, Daiane? Então, esse despertar para o Espiritismo, qual é o objetivo do Espiritismo? A transformação individual. Nós não vamos transformar, precisamos transformar o movimento conservador, precisamos transformar o Senado, precisamos transformar, né, o Estado de São Paulo. Não, nós precisamos transformar os indivíduos, porque as instituições não são um agente em si. O mal não é um agente em si. As instituições, elas não são perversas. O mal não é perverso. Então, quem é que utiliza disso é o ser humano, é o indivíduo. Então, é o indivíduo que precisa se transformar. E a espiritualidade fala exatamente isso, Daiane. Por isso que a educação começa no lar. Só que a educação do lar também tem que ser embasada na educação da moral do Cristo. E aí, nós estamos longe disso, enquanto proposta pedagógica, enquanto proposta institucional, enquanto proposta educacional, enquanto proposta de estrutura mesmo, né? Isso ainda está distante, porque o materialismo fala mais alto. E aí a gente vai separando tudo por grupinho, por casta. Então, sem a gente se aperceber, nós acabamos sendo ali os doutores da lei, num certo momento, né? Ou às vezes somos os fariseus da época do Cristo, os saduceus. Por isso que Kardec qualifica lá, olha, o saduceu é isso, isso, isso. Né? Ele pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aí ele vai qualificando. Para quê? Para a gente perceber o que está por trás daquele movimento, daquele grupo. Que essa visão, se nós não ressignificarmos, nós vamos cada vez mais, dentro desses paradigmas, dentro dessa mitologia, dentro desse simbolismo, cada vez mais exacerbar e exaltar a paixão. Então, nós vamos... Olha o que nós estamos falando, né, Daiane? A felicidade, ela é da alçada do espírito. Ela é de outra natureza, ela é da quinta essência. Dor, prazer, alegria, tristeza, raiva, ódio, é da alçada da fisiologia, né? Do que nós conseguimos sentir encarnado, né? Os 4 elementos, água, ar, terra, né? Basicamente lá. O que é o quinto essência? O que é o quinto elemento? É outra natureza, não é da natureza da matéria. Dessa matéria encarnado. Né? O fluido cósmico universal é matéria. Tá. Mas ela é uma matéria da composição do perispírito. Então, ela é de outra natureza. Então, felicidade, né, ela está diretamente relacionada à não construção dos vícios no abuso das paixões. Está dando para entender, Daiane? Entendi. Então, a gente pode dizer que, enquanto encarnados, não seremos felizes? Não. Pode-se dizer? Não tem... Não é daqui. Não, porque assim, Kardec faz essa pergunta para a espiritualidade. É possível ser feliz encarnado aqui na Terra no plano de prova e expiação? E a espiritualidade fala assim, surpreendentemente, é possível ser feliz aqui. Porque como a felicidade é da natureza do espírito, cada vez que eu uso a minha participação na Terra encarnado para promover, através das minhas qualidades, dos meus talentos,
o processo de colaboração, o processo de mútua ajuda, o processo de pertencimento do próximo, a hora que eu uso as minhas qualidades, toda a minha alma, todo o meu corpo, todo o meu espírito, em prol, né, de mim e do semelhante, eu quero o bem. Quando eu quero o bem para mim e para os outros, eu sou feliz. Porque quando eu quero o bem para os outros, é que eu vou adquirir o controle dos vícios, porque eu vou regulamentar com o senso moral. A hora que eu faço o bem para mim, mas eu lembro da Daiane, lembro da Márcia, lembro do Dorival, eu vou ser feliz, porque a felicidade tua vai ser a minha felicidade. Então, eu só serei feliz com o próximo. Nós somos seres social. O homem é um ser social. Nós precisamos, no processo da lei do progresso, trabalhar na sociedade. Sociedade, que eu falo, a estrutura não é no egoísmo. Eu não posso me isolar. Tem lá uma pergunta. Olha, se o ser humano se isolasse e ficasse ilhado, o que aconteceria com ele? Ele se desenvolveria? A espiritualidade fala assim, seria a recrudescência do egoísmo. Porque se eu me isolar e quiser só para mim, eu estou fazendo um bem só para mim. E aí eu isolei os outros. Então, eu só vou ser feliz com a participação do outro. E essa alçada de pertencimento, né, ela só vai ser possível com o próximo. Então, por isso que Jesus fala nas bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores, né? Ele vai falando porque é todo o processo que nós vamos não submergir na sociedade, nós vamos se apresentar, nós vamos ser um ser ativo, raciocinando, usando as minhas qualidades que eu dou conta para me beneficiar e beneficiar o próximo. Se assim eu fizer, eu vou construir a minha felicidade. Por quê? Porque eu estou construindo as minhas virtudes. Então, as virtudes vão me ligar à felicidade. Ah, essa é a felicidade do justo? Não. Essa é a felicidade possível no nosso estágio evolutivo. Então, Daiane, quando que você vai ser feliz, eu vou ser feliz? Quando os nossos familiares, às vezes, estão doentes, passando necessidade, a gente passa lá 3, 4, 5, 10 dias com um monte de atribulações para resolver o problema deles. Se a gente resolver o problema deles, e resolvendo o nosso também, nós vamos ser felizes e eles vão ser felizes. Esse é um processo de alma, de relação de alma, não é um processo de relação de matéria. Eu não sei se eu compliquei muito, mas a ideia é que está separando, olha, a felicidade é de outra natureza. Mas ela existe na Terra, né? Porque nós somos seres espirituais, né? Então, existe na Terra. Estamos aqui. É isso que eu estou falando. Existe na Terra. Uma mãe que cuida de um filho, ela é feliz. Uma filha que cuida de uma neta, de uma avó, que acha, às vezes nós não sabemos julgar. Nós achamos que os trabalhos importantes são os trabalhos galgados em paixões, em busca de riquezas, em busca de dinheiro. Jesus está falando, não. Olha, se você se dedicar para o Deus e para o próximo, dentro da caridade, por isso que é fora da caridade não tem salvação, e a caridade, nós nos incluímos, porque a benevolência para com todos, nós não estamos fora da benevolência. Indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Essa coisa, nós estamos para perdoar, eu preciso fazer um movimento, para não me incomodar. Para eu ser indulgente, eu preciso participar dessa indulgência. E para eu ser bom para todo mundo, eu não posso excluir eu. Eu não posso ser mal para mim para fazer o bem para a Márcia. Não cabe esse negócio. Então, nós podemos ser felizes na Terra? Podemos. Nós somos felizes na Terra. Nós só não enxergamos isso.
Porque quando nós estamos participando do processo de colaboração, nós estamos dividindo felicidade. Nós estamos aqui agora reunidos em estudo. Dá para ser feliz agora? Claro que dá. Se nós estivermos aqui 100% autêntico, participando, apegando o que a espiritualidade está trazendo, né? Tentando entender e aplicando na nossa vida prática, nós vamos ter assim, ó, Kardec vai falar, Daiane, duplo mérito, dupla culpa, dupla felicidade, duplo... O que ele está falando para nós? Olha, nós temos a fisiologia e nós temos a alçada, nós temos a parte da matéria e nós temos a parte do espírito. Quando dá para ser duplamente feliz, ele vai usar esse termo, digita aí, baixa os PDFs, coloca lá, duplo mérito. Você vai encontrar essa expressão na obra de Kardec. Abre todas as obras no PDF, ou vai lá no Kardecpédia, né, e escreve lá, dupla culpa, duplo mérito. O que ele está querendo tentar dizer? Fala, olha, nós somos um ser duplo, nós estamos encarnados, precisamos prover para não deixar que os males físicos nos varram. Então, não precisamos... Só que na instância espiritual, que é a instância da felicidade, nós não podemos deixar o orgulho, o egoísmo, a ganância, né, as qualidades da alma, fazer com que eu volte à matéria 100% e isole o próximo. Aí eu vou ser feliz. Por que eu vou ser feliz? Porque eu construí a felicidade no próximo. Então, dá para ser feliz aqui na Terra, né? Tem lá no Evangelho, o homem de bem. Né? Leia lá, o homem vai ter, lá no Evangelho tem, pega a palavra felicidade, por exemplo, abre o livro dos Espíritos, escreve lá, felicidade, aí você vai lá ler, quer abrir a revista espírita, às vezes eu vou brincando com as palavras, eu vou fazendo isso, porque aí você vai achando na obra, inclusive, se você puser por ordem, né, desde a revista espírita, desde do livro dos Espíritos de 57, com a 501 pergunta, e aí, se você colocar a obra na sequência e escrever, você vai ver todas as inserções, aí você vai lendo, o que ele estava querendo dizer com isso? Olha, ele mudou de opinião, ele não mudou de opinião. Então, o que a espiritualidade afirma para nós, que aí é muito bonito, nós devemos ser felizes aqui na Terra. E se não somos felizes aqui na Terra, é porque nós abusamos de livre e espontânea vontade do nosso inclinações instintivas e das paixões. Então, todo o abuso disso é o mal. Né? Isso é muito forte. Então, mas o que é legal? O bacana é que se eu estou num período que eu tenho que cuidar da minha mãe que está doente, esse é o meu dever. E isso é meritório. E isso vai ser possível de trazer felicidade. E aí a gente pode extrapolar dentro do grau e dentro do âmbito. Quantas mães, né, Daiane, às vezes estão ali passando uma prova aqui na Terra, e não estou falando de expiação, estou falando uma prova. Olha, ela está cuidando de um filho que veio com uma limitação, que exige uma dedicação daquela mãe 24 horas. Né? Então, é possível ela ser feliz? Claro. Agora, vai ser fácil? Não vai ter atribulações? Ela não vai ter que ficar em vigília? Ela não vai ter que prover as necessidades básicas da matéria? Vai. Mas isso não tem nada a ver com felicidade e infelicidade. Tem muita gente rica que está entupido de remédio de tarja preta, porque eles são completamente infelizes. Por que são infelizes? Porque não compreenderam isso, porque isso não foi ensinado. Né? Daiane, qual é a doutrina filosófica ou religiosa que ensina o que os espíritos estão trazendo? Né? O espiritismo, né? Eu estava pensando nisso hoje. Porque que beleza! Porque eu estava escutando um audiobook do Chico Xavier, acho que o livro chama Calma.
Eu falei, meu Deus, coisa mais maravilhosa, como pode, né? Deus deu pessoas como Chico Xavier, que traz todos esses ensinamentos de espíritos. Isso é incrível, incrível, porque eu estava pensando na minha antiga religião, e com o espiritismo eu consigo compreender de forma diferente a minha vida, sabe? E é incrível. Eu não sei nada, né? Estou começando, mas eu já estou percebendo. E eu sei que a mudança tem que ser em mim. Porque eu falo, como eu estou? Eu ficava muito triste porque eu não estava. Como eu estou contribuindo com a evolução da sociedade? Não estou. Mas eu falei, mas como eu estou contribuindo com a minha evolução e com a da minha família? Então, primeiro sou eu, e depois é a minha família, né? E depois os outros. E assim assim por diante, né? Não dá para abraçar o mundo. E é assim que eu estou compreendendo. Isso com os ensinamentos do Espiritismo, Chico Xavier, e assim vai. Então, é bem... E aí é bonito porque, né, nós aprendendo tudo isso, nós vamos implantar na nossa vida. O que Santo Agostinho fazia? Né? Se nós lermos lá o livro Confissão, é uma autoanálise diária do que ele poderia fazer dentro das condições que ele tinha, né, para poder fazer o bem. E o bem é o bem para todos, né? E, de novo, nós não podemos estar fora disso. E isso é uma coisa, porque senão nós vamos cair para um outro lado. Então, o Espiritismo, nós temos a oportunidade de ter esse entendimento. Só precisamos não tomar cuidado, né? Porque acaba um movimento espírita, às vezes, tendo uma leitura. Olha, nós sabemos mais que os outros, então nós somos melhores. Né? Então, precisamos tomar cuidado, porque nós temos a oportunidade, agora nessa encarnação, de ter acesso a essas informações. E aí o problema é o que eu vou fazer com isso, né? Daqui a pouco, a hora que a gente acabar de conversar, né? Qual que é o meu comportamento? Isso vai servir como uma mola propulsora para que eu não tenha desequilíbrio e que eu possa, dentro da lucidez, dentro do raciocínio, dentro da paz, né? Não da passividade, mas da atividade, mas dentro de ser um ser calmo, né? Dos pacificadores. Né? Os pacificadores não são passivos, eles são ativos. Né? É diferente. Então, o que eu vou fazer para modificar o meu ser? E aí, quando eu faço isso para mim, eu já vou ser feliz, porque eu já estou me modificando. Eu já saí do inferno que eu estava, né, me autocolocando há um tempo atrás, por uns vícios que eu tinha. E aí, a partir do momento que eu me melhoro, eu consigo melhorar a minha mãe, porque eu vou trazer alegria para ela, e não só dor, não só tormento. Eu vou conseguir trazer a paz no meu lar, porque até 20 anos atrás eu trazia discórdia para o meu lar. E aí eu vou construindo isso, e quando eu construo isso comigo, eu construo isso com o próximo, que é os meus familiares, é aquele círculo de relacionamento que nós temos. E se eu vou me modificando, também pelo exemplo, eu vou modificando e os outros vão percebendo, e nós vamos dividindo essa felicidade, né? Essas alegrias. Também alegrias, né? E prazeres também da matéria, que nós vamos precisar equilibrados. E felicidades da alma. Agora, não adianta, né, Daiane, eu querer resolver o problema de Brasília e eu não dou conta de resolver o problema da minha vida. Então, o que Jesus fala para nós? Olha, um cego guiando outro cego cai no buraco. Então, a primeira parte, nós precisamos entender, nós estarmos, né, em harmonia, e aí sim eu vou dar, a hora que eu tiver condição, eu vou ajudar uma pessoa, duas. Não dei condição? Ajudo uma. Não estou dando condição de ajudar uma porque eu estou em vício, vou me ajudar primeiro. Então, eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar ajuda para me equilibrar, para me restabelecer,
para me reorganizar, aí a hora que eu compreender, a hora que eu me sustentar, a hora que eu me colocar de pé, a hora que eu me pôr em pé, aí eu vou ao semelhante. Porque aí eu parei de ser um tormento na sociedade e na minha família e para mim mesmo, e eu passo a ser o trabalhador da última hora. Eu passo a ser aquele que o Cristo fala, olha, venham trabalhar na minha vinha, não importa que hora que você vai começar, se é o cara da 10ª hora, se é o trabalhador da primeira hora, não importa. O que importa é que quando nós estamos trabalhando no bem, eu estou com Deus. E se eu estou com Deus, eu divido as felicidades das qualidades do Espírito. Por isso que na parábola do filho pródigo, quando o irmão mais novo se arrepende, cai em si e volta, né? Ele já volta, Deus na figura de linguagem de Jesus já sai correndo atrás dele, né? Porque se nós estamos ali já nos reequilibrando, eu já estou com Deus, não tem jeito de eu sair de Deus, né? Eu posso tentar me enclausurar, eu posso tentar ser refratário, mas Deus está em tudo. Então, se eu estou seguindo as leis naturais, eu estou participando, né, da seara do Cristo. E eu posso fazer isso dentro da nossa casa. Nós podemos fazer isso sem perna, sem braço, se eu tiver tetraplégico, pega a vida do gigante deitado, né? Então, assim, nós podemos ser felizes, porque se eu não tiver um braço, eu vou ter dor, eu vou estar triste, eu vou ter limitações, mas felicidade é da alçada da alma. E aí que começa toda uma nova ciência para que a gente possa pensar, olha, né, o passe, ele é inerente à fisiologia do corpo ou o passe é inerente às qualidades da composição do perispírito, que é de outra natureza, né? Isso, nós vamos estudar isso aqui na Gênesis, no capítulo 14, por exemplo, com mais profundidade. Então, são coisas para a gente pensar. O que é da natureza da matéria, que nós precisamos, não podemos desprezar, nós precisamos prover, senão nós vamos ser suicida inconsciente. Ah, eu não vou comer, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Quer dizer, então eu não vou conseguir ajudar ninguém, né? Eu estou falando da minha alçada, né? Ah, o Gandhi fazia... Bom, ele estava num outro patamar, ele estava ali com outro propósito, e aquilo tinha uma finalidade útil, né? Então, ok, mas é o que eu estou falando, o autoflagelo, lá no Livro dos Espíritos, é agradável ao Deus os altos flagelos? Não, não é. Está lá, eles estão falando lá, isso não serve para nada, né? Para que adianta eu me enclausurar, ficar lá, e onde o mal está avançando na sociedade, a fome está ceifando milhões de vidas, a depressão, né? Olha que doideira, né? Como é importante o que nós estamos estudando. Saiu na OMS, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 16 a 24 anos. Eu tenho... Deixa eu pegar aqui. Eu estava até vendo isso outra hora, é que agora não está. Mas, assim, nessa pandemia, como o que nós estamos estudando é desprezível e desprezado aos olhos da sociedade, o aumento da depressão é enorme, o suicídio é enorme, né? A ansiedade é enorme. Então, a população ela acaba ficando perdida, por quê? Porque não tem o apoio, não tem a base dos ensinos e da compreensão do âmbito espiritual. Isso não quer dizer que nós vamos ficar insensível. Se nós perdemos um ente, nós vamos ter tristeza, né? Nós vamos ficar com saudade, nós não temos mais a presença física da pessoa. É natural.
Agora, nós também temos a certeza que a morte não ceifou aquele ente amado. Ele deu uma oportunidade de estar numa outra natureza agora, que não mais encarnado, agora desencarnado, que está seguindo a sua evolução e que vai continuar estudando, que vai continuar podendo ajudar, que vai continuar podendo ser feliz e participando da nossa vida. Então, eu acho assim, esse tipo de ensinamento é quase que exclusivo do Espiritismo. Né? Que tirando isso, tirando Sócrates e Platão, dessa moral, que é quase idêntica do Cristo, né? Tirando Jesus, que está mal interpretado por quase todas as religiões. Quer dizer, o que sobra? Sobra o materialismo, sobra o fundamentalismo, sobra o dogmatismo. E o que é os dogmas? É você querer aquele ser adestrado, sem questionamento, sem usar a razão, e que ele segue passivamente a ordem hierárquica de cima para baixo. O espiritismo que é outra coisa. Fé raciocinada e obediência ativa. Né? Eu acho que é... E essa é a luta nossa aqui, né? Entre as paixões, entre o raciocínio e entre a eclosão do senso moral. Por isso que tudo isso está dentro do capítulo aqui do bem e do mal. É isso aí, não. Não precisa concordar também, eu estou falando como eu entendi. Né? Não estou falando. O que for bom, vocês pegam, o que for ruim, taca fora. Eu estou aprendendo. Não, todos nós, isso que é bacana, porque todos nós, encarnados, somos estudantes, porque a doutrina é dos espíritos, e é dos espíritos desencarnados, né? Entendeu? Então, sim, todo mundo, mas é que tem alguns que estão mais preparados para passar os ensinamentos, né? E então isso é importante. Porque é igual Michelangelo, né? Duas fraquezas. Poderia pegar e... É igual Michelangelo fala, duas fraquezas, né? Justaposta resulta numa força, né? Era aqueles arcos góticos criado por ele. E o que nós somos aqui? Cada um aqui dividindo, né? Os seus anseios, os seus conhecimentos, as suas dúvidas, nós vamos construindo um caminho em comum. E aí sai daí uma coisa. Por isso que a instrução é do jeito que nós estamos fazendo, batendo papo, diálogo. Como que Sócrates fazia as suas conversas? Através do diálogo. Tinha que o outro participar, porque ele participando, ele ia descobrindo por si mesmo. E aí que era legal, porque o conhecimento, para Sócrates, era como a mãe dele. A mãe dele era uma parteira. Então, o que ele queria fazer na hemaiêutica? Ele queria tirar esse conhecimento, não só ele, mas na participação do diálogo, para que todos conseguissem, através da lógica, do bom senso, do raciocínio, trazer o mais próximo da verdade. Qual que é a metodologia que Jesus começa a utilizar? Conversa com os discípulos, né? Ele vai conversando, ele conta história, ele vem trazendo ensinamento. Depois, que modelo que Kardec adota, né, literário, para nos instruir? Diálogo, pergunta e resposta, conta história, faz paralelo. Então, percebe que a metodologia do encadeamento, Sócrates, precursor do Espiritismo, Jesus, né, e aqui agora Kardec, é quase que eles estão ensinando, olha, se vocês quiserem aprender, vocês têm que seguir esse modelo aqui. Vão conversando, vão dialogando, vão fazendo comparação, partem das coisas corriqueiras, né? Jesus falava do sal, falava do fermento, falava da massa, falava da candeia, falava disso aí, é o que tinha, né? E aí a espiritualidade também vai ter que utilizar do que nós conhecemos para a gente poder estar tentando compreender essa outra natureza, que é uma natureza que nós varremos ela encarnado, mas nós não temos clareza, porque nós não estamos desencarnados, nós estamos encarnados, né?
Então, o homem que agisse constantemente só por instinto poderia ser muito bom, mas manteria a inteligência adormecida. Por quê? Porque ele não erraria, ele faria... Por que ele seria bom? Porque ele não estaria proporcionando mal para o próximo, né? Voluntariamente. Ele está só agindo pelo instinto. Então, ele está sendo impulsionado e guiado. Mas e a inteligência dele? Está adormecida. Seria como a criança que, se deixar o andador, não sabe usar as pernas. Quem não domina as paixões pode ser muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, muito mau. E Platão tem uma passagem muito bonita, que as paixões, né, o controle disso é como se fosse a biga com 2 cavalos. O cavalo da virtude, da retidão, das conquistas morais, e o outro cavalo é o cavalo da paixão. E dependendo do jeito que nós que estamos pilotando o nosso carro, né, que é a biga, se nós puxarmos muito o cavalo da paixão, nós vamos afundando na matéria. Nós vamos perdendo para nós mesmos. Olha o que Sócrates fala. Nós vamos criando o mal. Está lá em Sócrates isso aí. Se nós pegarmos a rédea da virtude, do cavalo, das qualidades, das conquistas, do belo, do bom, né? Do belo, do bom e do... Tem um outro B lá, agora esqueci. Nós vamos caminhando para as virtudes. E aí, só que ele vai falar assim, olha, precisa ser o bom para todos. Eu não posso excluir o outro, porque senão eu vou estar sendo tirano. Aí ele vai qualificando no diálogo. Então, quem não domina essas paixões pode ser muito inteligente, mas ele vai ser o quê? Ele vai ser mau. Por quê? Porque quanto mais inteligente, com mais poder tecnológico, com mais artimanha, com mais astúcia, mais poder de isolar vocês eu vou ter. Então, eu vou fazer muito bem para mim, né? Para alimentar as minhas paixões, e vou fazer muito mal para um monte de gente. É o que acontece mais ou menos hoje, né, no planeta por aí. Então, o instinto se extingue por si mesmo, as paixões só são dominadas pelo esforço da vontade. Quem domina as paixões? O esforço da vontade. Porque é através do raciocínio que eu vou falar assim, ó, basta. Porque o instinto vai falar, o meu estômago vai falar assim, Arthur, chega de comer, tá bom, já tá bom. Chega de beber, tá bom, né? Mas quando eu exercito as paixões, tornando vários atos em hábitos viciosos, desregrados, eu vou deixando me dominar com isso. Quem tem o poder de mudar isso? O esforço da vontade. Vontade de quem? Vontade do meu pai? Meu pai não quer que eu beba. Eu vou parar de beber? Hã? Meu pai não quer que eu use droga. Eu vou parar de usar droga? A vontade é interna. Por isso que a moral é a moral interna. Então, todos os homens passam pelas paixões. Todos. Todos nós. Não precisamos fugir disso. Isso é natural. Isso não é ruim. Isso não causa malefício. O que causa é o abuso de tudo isso. Todos os homens passam pelas paixões. Os que as superaram e não são, por natureza, orgulhoso, ambicioso, egoísta, rancoroso, vingativo, cruéis, coléricos, sensuais, e fazem o bem sem esforço, sem premeditação, e, por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram na sequência de suas existências anteriores, tendo se livrado desse incômodo peso. É injusto dizer que eles têm menos mérito quando fazem o bem, em comparação com os que lutam contra as suas tendências. Acontece que eles já avançaram, né? Alcançaram a vitória.
enquanto os outros ainda estão à busca de alcançar. Mas quando alcançarem, serão como os outros, farão o bem sem pensar nele, como a criança que lê corretamente sem ter necessidade de soletrar. É como se fossem dois doentes, um curado, cheio de força, enquanto o outro está ainda em convalescência e hesita a caminhar. Ou como dois corredores, um dos quais está mais próximo da chegada do que o outro. E aí nós vamos entrar aqui, semana que vem, no último item do capítulo 3, o bem e o mal, destruição dos seres vivos um pelos outros. Ok? Eu vou parar de apresentar aqui. Deixa eu só colocar aqui. E aí vai ser algum comentário, alguma colocação, alguma ajuda? Tudo certo? Oi, boa noite. E aí, Ana? Entrei atrasada hoje, eu esqueci que eu tinha que baixar o Zoom no meu celular. Sem problema. O Arthur, eu queria até falar, o meu celular foi roubado. E aí eu não estou acompanhando lá com relação se ligar, pedir dinheiro, projetos. Se alguém pedir dinheiro, liga primeiro para ver a conta correta, tá? Que eu passo a conta certa.